Olá, meu nome é Amanda Lourenço, sou jurista, mestranda em ensino, especialista em direito das famílias e sucessões. É uma honra participar do CAEDUCA e apresentar o meu trabalho intitulado Namoro e União Estável, delimitando as fronteiras jurídicas. Bom, inicialmente é importante pontuar que o direito de família, o direito brasileiro no geral, ele vinha de uma grande influência religiosa. Então, antigamente, a igreja determinava que família eram só aquelas provenientes do casamento e não havia outro tipo de família, não se falava em outro tipo de família. Então, a família era aquela biológica, o pai, a mãe e os filhos, ponto. Mas, com o passar do tempo, o direito viu a necessidade de ir se adaptando à realidade social e foi ampliando esse conceito de família. Nesse momento, nessa nova configuração, o afeto ele passa a ter um valor jurídico e passa a ser o ponto central das famílias. Então, as famílias que antes eram somente o vínculo biológico, agora passa a ser o vínculo afetivo. Então, com isso, a gente passa a ter novas entidades familiares provenientes da união estável, famílias monoparentais, famílias homoafetivas. E essa ampliação desse conceito traz um ponto muito importante, que é preservar a segurança jurídica e da autonomia privada de vontade das partes. Então, agora, o direito passou a entender que o afeto é um ponto muito importante. Mas será então que toda relação afetiva é família? Não, e aí é um ponto muito importante saber delimitar o que é um namoro, o que é uma união estável, o que tem ânimos de entidade familiar e o que é uma relação eventual. Bom, segundo o Código Civil, no artigo 1723, para uma relação ser enquadrada como união estável, existem 4 requisitos. Nenhum deles é tempo, é um erro comum achar que a união estável tem que ter um período para ser considerada união estável. Não. Os requisitos legais são que seja uma união de convivência pública, contínua, duradoura e o principal requisito, o final, é estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Não é o objetivo de ter filhos, o objetivo de casar, mas é o objetivo de que aquela relação já seja entendida como uma família. E esse é o ponto diferenciador principal, esse objetivo de constituir família. Porque uma relação pode ser pública, contínua, duradoura, vai ser um namoro qualificado, um namoro simples. Inclusive, muitas pessoas têm se recorrido ao contrato de namoro para dizer, olha, eu convivo com essa pessoa, nós temos uma relação pública, a sociedade sabe que convivemos um com o outro numa relação amorosa, existe afeto, porém o que vivemos não é uma entidade familiar. Essa é uma das formas de proteger a autonomia de vontade das partes, de dizer não nos identificamos como uma entidade familiar. E analisando a jurisprudência do STJ, para entender como tem sido feita essa distinção entre namoro e união estável, percebemos que esse ponto do ânimos familiar é o ponto-chave. Por exemplo, no RESP 1850276, houve análise de uma relação que tinha registros de convivência afetiva, era uma relação duradoura, mas que o Superior Tribunal de Justiça não entendeu como uma entidade familiar. Ele pontuou que não teve comunhão de despesas, não teve coabitação, não teve a comprovação do ânimo de constituir família. Falando em coabitação, ela não é um requisito e ela também não é um ponto que, pronto, coabitou, agora estamos falando definitivamente de família. Por exemplo, no RESP 1454643, houve análise de um caso em que as partes chegaram eventualmente a coabitar, residiram no exterior e esse período no exterior eles coabitaram. Futuramente eles vieram a se casar, mas o STJ entendeu que esse período anterior ao casamento não foi uma união estável,
Muito pelo contrário, que a autonomia de vontade das partes foi que do casamento em diante eles eram uma família, mas que esse período anterior era um eventual namoro, e que essa coabitação foi apenas uma circunstância eventual. Então é muito importante a gente perceber que existe no ordenamento jurídico uma preocupação em evitar o alargamento indiscriminado do conceito de entidade familiar, porque a gente precisa preservar a autonomia de vontade das partes. E uma dica muito importante é expressar isso. Olha, eu não quero me casar, mas eu já vivo com essa pessoa em uma entidade familiar. Procure um advogado, procure o cartório, registre a união estável, manifeste a sua vontade. Ou o contrário, não, eu não vivo numa entidade familiar. Hoje nós temos pela contratualização como fazer um contrato de namoro, deixar exposto, deixar explicado, olha, eu e meu parceiro, nós chegamos a um consenso de que vivemos uma relação de namoro. Registra, deixa tudo formalizado para evitar problemas futuros. Então a conclusão do meu trabalho é que, embora a afetividade ela seja muito importante como um valor jurídico e seja um elemento central das relações familiares contemporâneas, ela não é suficiente por si só para a configuração de uma união estável. A distinção está mais no ânimo de constituir família do que na presença da afetividade. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.